Porque ele não estava querendo abrir os arquivos do Windows aqui. Uhum. Boa tarde, professor Caio Maluf. Boa tarde, tudo bem? Bem, senhor. Joia. Então, gente, nós vamos trazer agora Boa tarde, o professor. conteúdo. Boa tarde, Maria Eduarda. Nós vamos, então, trazer o conteúdo agora um pouco para mais próximo de nós, né? Então, aqui nós conversamos sobre o iluminismo na Europa, né, com as ideias dos franceses, a alteração no governo da Inglaterra, isso na questão política, Revolução Francesa, que alterou o governo da França, a questão das mudanças na economia, no liberalismo. Então, aí, Revolução Industrial, que gerou capitalismo, etc. Professor, você não nós vai tivemos... precisar que eu ligue a câmera agora ou que eu ligue o microfone, porque, tipo assim, meu computador tá ligando o áudio e a câmera sozinho. Então, eu posso desligar aqui? Não, você pode ouvir aí, pode ficar à vontade, do jeito que você conseguir, tá ótimo. Tá bom, obrigado. E aí, pessoal, essa situação chegou aqui na América Portuguesa, né? Então, aqui nesse país que é o Brasil, né? Que é Você já observou no mapa que, se você olhar o tamanho do Brasil, acaba que é maior do que o território da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Bolívia, tudo junto? Você já percebeu isso? Então, professor, o Brasil é o maior país da América do Sul, né? Com certeza. Se não for mais que isso, né? Eu não estou olhando essa questão aqui, mas Boa assim, tarde, professor. o tamanho da França, boa tarde, o tamanho da França é o tamanho do estado de Goiás, né? Entendeu? Então, ou seja, o país é grande, é muito grande. Tanto é que o tempo todo se manteve na ideia de que o Brasil é um império. Mesmo o Brasil sendo apenas um único país, mas como tem essas dimensões que eles chamam de continentais, né? Quase que é um continente inteiro, só o Brasil, ele sempre foi império, e se voltasse a monarquia para o Brasil, voltaria a ser Império do Brasil, não Reino do Brasil apenas. Pois não, Luiz Paulo? Professor, o Brasil, ele não é só grande em, tipo assim, distância, ele também é bem populoso, é o 6º maior país de população do mundo. Então, tipo, qualquer coisa que acontece aqui vai estar entre as coisas que mais acontecem no mundo, por conta da população e do tamanho. Mas mesmo assim não é proporcional. A maioria das pessoas está na costa do país. É verdade. Isso também é por fato histórico também, né, Gabriel? Porque os portugueses chegaram lá logo pelo Rio de Janeiro e foram explorando. Professor, que lá em geografia também fala isso. Não tem jeito de começar a sair todo no meio do país, não. Professor, mas na opção de aumentar a economia e não explorar aqui no Brasil. Professor Caio Maluf. Eu acho que eu vou pegar o meu caderno aqui para fazer só anotações nessa aula de hoje aqui e deixar vocês mandar bala aí. Professor Caio, eu estou estimulada com o raciocínio do Luiz Paulo. Não, mas ele é inteligente mesmo. Ele é inteligente. Ele tem as sacadas boas aí. Caraca, professor, obrigado. Estou até emocionado aqui. Não, mas você sabe que você é, né? Isso aí é fato também. Mas, meninos, vamos então olhar aqui com base no próprio texto mesmo, porque a gente, infelizmente, assim, nós temos que tomar um rumo aqui, porque vocês gostam de participar e é muito bom que participa mesmo, mas a gente tem que cumprir algumas metas, né? E assim, nós demoramos bastante no conteúdo anterior e a gente precisa de focar aqui. O foco que eu gostaria de fazer com vocês aqui é a gente falar de 2 revoltas que ocorreram aqui no Brasil, certo? E todas 2 impulsionadas, ou todas elas baseadas no iluminismo, nas ideias iluministas. E por 2 eventos. A própria Revolução Francesa. E o outro, a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, por sua vez, também foi um ato iluminista, especificamente liberal, do liberalismo propriamente dito, basicamente lá. E aí influenciou 2 revoluções aqui no Brasil. Uma em Minas Gerais, outra na Bahia. Você já sabe o nome delas? Professor, Revolta Mineira? É uma revolta, mas tem outro nome, né? Professor, eu esqueci o nome, eu sei que o Tiradentes estava. Começa com Independência Mineira. Não. Inconfidência Mineira. Caraca, professor, eu não estou lembrando, eu estou chegando muito perto. Uhum.
E a outra, lá na Bahia... Conjuração Baiana, eu acho. Conjuração. Mas conjuração é tudo, tá? Poderia muito bem chamar conjuração mineira, e inclusive alguns historiadores chamam de conjuração. O que é conjuração? É quando há um processo de revolta. Aí, quando o Luiz Paulo falou revolta mineira, é a mesma coisa também. Né? Só que por que Minas chama de inconfidência? Porque inconfidência significa traição, certo? Foi a separação, professora. Professor, foi separação também, porque eles ficaram muito revoltados. Eu já vi sobre isso em um documentário. Ficaram muito revoltados com os portugueses e pelo fato de eles estar mandando no Brasil e pelo fato do Brasil ser colônia. Aí então já vieram na cabeça deles essa inconfidência mineira, essa separação, que no caso para os portugueses foi vista como uma traição. E obviamente foi vista como uma traição. Pois é, mas aí tem uma questão um pouco específica, porque o Tiradentes, ele tinha um posto militar, entendeu? Então ele era funcionário do governo, ele era para defender o Brasil, né? Defender o governo português, que era o governo do Brasil, desses revoltosos. E, no entanto, ele foi um líder da Revolução. Por isso, então, baseado no Tiradentes, e ele foi o que levou mais punições, né? Ele foi o que sofreu mais por conta de ter liderado a Revolução. Foi enforcado, né, professor? Não só, né? Esquartejado também, professor. Esquartejado, e os pedaços dele foi colocado na entrada de vilas muito importantes em Minas Gerais. A casa dele, jogaram sal para todo lado para não nascer nada lá, para ficar o símbolo do lugar do traidor do Brasil, entendeu? Então, ou seja, sofreu uma pena duríssima mesmo. Sim, Luiz Paulo... Mesmo após a morte. Eu tenho uma coisa a dizer. Tipo assim, Tiradentes, na maioria das vezes na história, a gente pode ver isso acontecendo até que aconteceu com Jesus Cristo, né, professor? Quando a pessoa tem uma ideia certa, tipo assim, diferente da ideia da maior população, se a população está vivendo uma ideia errada, a coisa que está impondo ali, ela vai acabar com aquilo. Aconteceu com Tiradentes, aconteceu com Jesus Cristo. Certo, agora, por favor, Luiz Paulo, deixa eu te interromper, não vamos fazer essa comparação não, porque ela não é inteligente para o nosso momento. O Jesus Cristo é religioso, campo da fé, beleza. O Tiradentes já é um ator político, no campo da sociedade mesmo, entendeu? E quem disse que, de fato, Jesus Cristo estava certo? Quem disse que, de fato, o Tiradentes estava certo? Então, a gente não vai julgar isso no sentido de concordar ou discordar deles, mas no sentido, assim, de registrar historicamente o fato que eles realizaram. Claro, Jesus Cristo foi um revolucionário lá no Império Romano, e da mesma forma que o Tiradentes foi um revolucionário aqui no Império Português, aqui no Brasil, né? Mas, assim, eu acho que a gente Sim, Jesus Cristo revolucionou no modo de religião, né, professor? Tiradentes já foi uma revolução mais social. Mas o Jesus Cristo também teve o campo político, né? Lá, a gente vai pagar imposto ou não vai, Jesus? Ele falou, quem está escrito aí na moeda aí? Tem a cara de quem? Do César. Então dá a César que é de César, a Deus que é de Deus. Dá a César que é de César. Então, ou seja, tem esse campo também. Só que eu só não queria ficar assim... É aquela coisa que eu estou advertindo vocês sempre, e eu queria que vocês não pegassem isso por mal, mas por bem. No sentido assim, de isso, que a gente está aqui para aprender, né, professor? Não para se posicionar, por enquanto. Esse é um ponto, né? Então não precisa pensar que é para concordar com isso, eu não dou conta de concordar com isso. Não, não é isso. É só simplesmente entender o fato histórico, a importância da pessoa, aquela pessoa na história, o que ela fez, o que ela não fez, né? É mais ou menos nesse sentido mesmo. Agora, eu queria só que vocês lembrassem uma coisa, depois eu vou chamar vocês a atenção lá na frente. Agora, o que aconteceu com o Tiradentes? Ele foi enforcado, foi esquartejado, a casa dele, jogaram sal na casa dele, lá em Vila Rica, que é hoje a cidade de Ouro Preto, certo? Lá em Minas Gerais. Então acabaram com a raça dele, literalmente, né? Acabaram com a história dele ali, o traidor. Só que quando chegar em 1822, na independência do Brasil, a história vai mudar. O Tiradentes vai virar um herói. Então, agora nós estamos em 1789. 1789. O Tiradentes foi o pior cara da história do Brasil.
Quem disse isso? O governo do Brasil. Lá em 1822, quando chegar o conteúdo da independência do Brasil, nós vamos conversar de novo. Ou seja, professor, não foram, na ter... verdade, o governo brasileiro, foi, na verdade, o governo português, né, professor? Justamente. Mas naquela época ainda tinha gente que apoiava ele, mesmo depois disso? Apoiava quem? Tiradentes. Não, claro, claro. Ah, tá. Os princípios de... Tinha sim, porque senão não tinha como ele revoluir, né, professor? Causar aquela revolução. E não teria tido a independência do Brasil, por exemplo, né? Então, as ideias que ele promoveu foram juntando até termos independência do Brasil e mais, depois até ter proclamação da República no Brasil. Entendeu? Então, essas ideias estão aí. Tiradentes teve descendentes? As pessoas só obedeciam a coroa portuguesa por medo mesmo. Não, por ordem, por organização. Ô, Luiz Paulo, não sei dizer agora, não. Sabe? Eu tenho quase certeza que sim, mas eu não consigo te falar agora especificamente, não. Mas a gente podia dar uma olhada aí no Wikipédia, quem sabe, né? Dá uma olhada aí e ver que Tiradentes tem filhos, né? E teve história nesse sentido aí. Eu acho que sei não. Não me preocupei com isso. Mas essa questão mesmo. Eu acho que o Facholo falou uma coisa aí que eu me perdi. Mas é no caminho de que as ideias iluministas ficaram presentes aqui no Brasil e estão até agora presentes no Brasil. Entendeu? Então, ou seja, muitas mudanças... Sim, eu acho que vai demorar a sair, professor. Isso se sair. Não, é o nosso tempo, né? O nosso tema. Então, veja bem, gente. Então, lá na Revolução Francesa, nós vimos os ideais iluministas, né? E aí, agora já vamos falar em português. Nós estamos falando na aula do Império Português, né? Então, não vamos falar em francês, mas nós já saímos da França. Então, chegou aqui no Brasil as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Professor, isso a gente vai estudar só a revolução, os afetos da... Afetos não, é a consequência da Revolução Francesa aqui no Brasil, ou a gente vai estudar de forma mundial? Professor, mais conhecido como igualité, fraternité e igualité. Égalité, né? Então, mas é pelo mundo todo, mas nessa aula aqui na portuguesa, nas próximas aulas será na espanhola, que influenciou a independência aí do Haiti, do México, desses outros países que temos aí também, tá? E basicamente as mesmas questões. E a independência dos Estados Unidos, né? Também nesse mesmo contexto aí. Então, olha só, a igualdade, liberdade e fraternidade, muitos movimentos pelo mundo inteiro, inclusive para essa aula aqui no próprio nosso Brasil, certo? Aqui nós temos um pouco de revisão, né? Vai, Gabriel, lê esse primeiro parágrafo para a gente, por favor. O Iluminismo nas Américas. A partir dos fins do século XVIII, a Revolução Francesa não apenas concebeu uma transformação das estruturas políticas que regulamentavam tal nação, como bem sabemos, os ideais dessa revolução foram de suma importância para o combate ao antigo regime e às antigas estruturas de pensamento político, social e cultural da Europa sofressem grandes transformações. Sob tal aspecto, devemos frisar o iluminismo como o mais importante ideário empregado nessas inéditas reivindicações. Não se restringindo ao ambiente europeu, os ideais iluministas propagados pela Revolução Francesa reverberaram no continente americano, onde as lutas por autonomia romperam os amarras do pacto colonial. Mesmo tendo a busca por igualdade e liberdade como ponto em comum, não devemos simplesmente achar que as populações americanas se deram ao simples trabalho de copiar um ideário estrangeiro. Afinal de contas, os agentes políticos e sociais das Américas eram outros. Em primeiro plano... Só um pouquinho, por favor. Vamos comentar alguns pontos aqui. Vamos de baixo para cima. Né? Ele leu os dois parágrafos para a gente aqui, foi ótimo, né? Então, veja bem. Esses agentes políticos, essas pessoas, né, políticos e sociais, que viviam aqui nas Américas, normalmente eram pessoas que tinham contato com a Europa. Ou foi lá e estudou. Então, ou seja, não eram qualquer um.
não eram quaisquer uns, né? Eram pessoas que minimamente tinham algum tipo de algum posto ou algum tipo de condição econômica um pouco mais diferenciada dos demais, que possibilitou que eles estudassem e aprendessem essas realidades que estavam tratando lá na Europa. Então, por isso essa questão aqui, olha, era um ideário estrangeiro que estava sendo copiado, né? Copiado. Por quem? Pelas populações americanas. E quem é que está trazendo isso? Esses agentes políticos e sociais que estavam morando aqui nas Américas. Uma coisa que atrapalhava demais a situação dos liberais que estavam aqui, mas que nós estávamos dentro de um governo ainda, um governo monárquico, né? Então, era o pacto colonial. Esse pacto colonial tinha obrigações e deveres. O Brasil só podia comprar mecanofatura, ou seja, os produtos que quase industrializados, são os produtos que iam ser industrializados, mas que no momento ainda é mecanofatura, ou seja, feito na mão ali, ou mecanicamente muito pouco, não era na indústria ainda. Eles tinham obrigação, o brasileiro tinha obrigação de comprar de Portugal. E o Portugal tinha direito de comprar ao preço que ele quisesse a matéria-prima aqui no Brasil, né? Então, no sétimo E vender ano, mais caro. Sim, aí no sétimo ano a gente estudou essa questão. Vinha aqui, comprava baratinho, matéria-prima, ia lá para a metrópole, produzia lá o produto e trazia para cá e vendia caríssimo. E, professor, todos os brasileiros tinham que consumir, não era por obrigação, tinham que consumir por necessidade de vida, porque na maioria das vezes era arroz, eram uns objetos que eram necessários. Professor, a gente não comentou só no passado, mas quanto é que a gente comentou, acho que no primeiro bimestre ainda, poucos dias atrás, sobre isso. Dias ou meses. E aí, quando chegava... aí o Brasil podia muito bem produzir, mas claro que não, porque no Pacto Colonial existiam leis que faziam e proibia o Brasil de consumir aqui, certo? De produzir, desculpa, os produtos que mesmo consumia por aqui. Então, esses ideais aí, iluministas, propagados pela Revolução Francesa, acabaram questionando essas situações antigas que eram chamadas de amarras, certo? E aí, bem no início aqui, a questão da própria transformação que a ideia trouxe, beleza? Então, a gente podia continuar aqui. Eu tenho aqui, o Gabriel já foi. Luiz Paulo, vai esses dois para por favor, aqui para a gente. Sim, senhor, professor, vou ler aqui. Peraí. Tá. Em primeiro plano, é importante destacar que os europeus abraçaram as bandeiras iluministas por meio da ação política burguesa. E tal classe social se volta contra professor, não está errado, não? Entraves. Ah, tá. Entraves de origem feudal em busca de uma economia baseada na livre concorrência e organização de um Estado que coloca todos os seus integrantes sob a vigência da mesma lei. Na prática, essa igualdade se mostra bastante questionável, no momento em que os novos governos e a burguesia vetam... Tá certo, professor? Vetam a participação dos populares. Deixa eu comentar aqui, para aí já não ficar muito longe a questão, né? Então, veja, iluminismo aceito e, no caso aqui, ó, abraçado pelos europeus. Mas que europeus? Aqueles, basicamente, que eram burgueses e queriam, de alguma forma, desenvolver uma ação política. Então, nós estamos falando de uma classe social, que é a classe burguesa. Essa classe social burguesa, para ela se estabelecer e para ela se manter, ela teve que atacar ou ela teve que fazer com que acabasse de uma vez por todos os entraves. O que é entrave? Entrave é aquele tipo de coisa que está travando, uma coisa que está travando, uma coisa que não está deixando a coisa fluir, né? Fluir. Então, no caso, os entraves de origem feudal atrapalham a ação política da burguesia, certo?
O feudalismo atrapalha a nova economia que estava sendo criada pelos burgueses aqui, certo? E essa livre economia, ela é baseada em quê? Baseada na livre concorrência e na livre concorrência. Quem é que vai participar da concorrência? Os empresários, aqueles que têm o que vender, não é? Só que aí o que acontece? O que é que os burgueses falam? O Estado não deve interferir na economia. Quem deve mandar na economia são os comerciantes. Ponto. Mas chega um momento que os burgueses falam, Estado, o senhor tem que me ajudar. O senhor tem que me ajudar fazendo o quê? Colocando todos os seus integrantes sobre vigilância e sobre uma lei. Qual que é a lei mais importante para o burguês aqui? Qual que é a regra mais importante que tem que ser garantida e o Estado tem que vigiar para que as pessoas não descumpram essa lei, meninos? O que vocês acham? Ou deixa eu falar de uma forma um pouco mais específica. Qual que é o item que o Estado precisa proteger que eu não posso deixar que ninguém tome de mim? Professor, seria o Estado, o próprio Estado? Porque a gente não pode deixar as duas pessoas tomando. Não, Luiz Paulo, o Estado é um agente. A economia não, Como é que fala? É aqueles recursos, tipo, arroz, comida, exportação, matéria-prima. Então, o Estado, na sua opinião, nesse sentido aí, o Estado deveria proteger isso? Não. Professor, eu acho que... Os cidadãos? Professor. Não, gente. O Estado, olha assim, presta atenção. Os burgueses falaram, o Estado não tem que interferir na economia. O Estado não vai determinar preço. O Estado não vai vender nada para ninguém. E também não vai dar nada para ninguém. O que tem que acontecer? Os empresários produzem arroz e vendem o arroz. Quem vai pôr o preço no arroz? Os empresários que vendem arroz. Né? E ainda vai comprar mais caro, professor. Vai prejudicar o trabalhador que fez a matéria-prima. E se eles colocar preço muito alto? Eles sabem o que eles estão fazendo. O governo não tem que se meter com isso. Mas aí chega um ponto que aí os próprios burgueses falam, tem um item que o governo tem que ajudar nós. Um item que só o governo pode fazer, que é usar a força. Os burgueses iluministas, eles acreditam nisso, tá? Só o governo pode usar a força. Só o governo pode dar uns tapas no Luiz Paulo se o governo quiser. Entendeu? Aí tem as instituições que fazem isso. Tem a polícia, tem o sistema carcerário, entendeu? Deixa eu só concluir, pessoal, só um pouquinho. E aí, agora, diante disso, eu não posso, então, fazer nada de mal com ninguém. Mas tem uma coisa minha que eu preciso que seja protegida. E eu quero que o governo me proteja. E se eu quero, eu estou falando que eu sou burguês, tá? O burguês exige do Estado essa proteção. De que coisa? Que é a mais importante para o burguês. Para o comércio? Sim, mas tem um nome mais específico um pouquinho, Luiz Paulo. O dinheiro? O que gera o dinheiro. É uma coisa mais específica um pouquinho. Os produtos. Capital. Matéria-prima. Mas tem... Economia, coisa mais Tá complicando. Burguesia. A burguesia é a classe. Que tá Economia, professor? Os burgueses? A economia é só uma questão teórica, Marisa. Professor, então não faço ideia. Tem um item. A coroa? Presta atenção. Um item que o burguês quer e com esse item o burguês gera dinheiro, o burguês matéria-prima. Produto, Capital, professor. O burguês compra a matéria-prima. Capital, professor. Seria capital, professor. Ele gera o capital, mas tem esse item primeiro. Os compradores. As outras Indústrias. Tá, mas presta atenção na pergunta, Luiz Paulo. É o que o burguês tem que quer que o Estado proteja? Os direitos dele? Sim, mas de qual que é o direito? Por favor, professor. Burguês. Que ele não interfira no mercado. Professor, no caso dos... Nós estamos falando de um item, meninos. Nós estamos falando de um item. Que é a coisa que nasceu... Professor, eu não faço ideia, não sei. Pois é, aqui, ó. Professor, eu pergunto, poderia ser o próprio burguês? Propriedades. É isso, meus queridos. Essa
é a palavra mais chave desse contexto. Mas, professor, eu falei os bens dele. Professor, repete Tá, de novo mas aí, a que palavra- travou aqui. Repete. Propriedade privada. Você está entendendo, gente? Professor, tá Eles utilizaram a ideia da propriedade privada como sendo Pois mais é, professor, mas importante. as indústrias não seriam essas propriedades privadas? Sim, pessoal, mas eu perguntei pelo nome, porque a propriedade privada pode ser uma indústria, pode ser uma fazenda, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Aí nós voltamos no conceito original, que é a propriedade privada. A única coisa que o governo tem que proteger. Se alguém vem e mexe na minha propriedade privada, o governo tem que prender ou tem até que matar, se for preciso, para que essa pessoa não mexa mais com a propriedade privada de ninguém. E acontece, gente, no contexto da Revolução Industrial, inclusive, que a pena para uma pessoa que matou alguém talvez era menor do que a pena de alguém que invadiu a fábrica e quebrou a fábrica da pessoa. Caraca, A verdade, né? Era caro os itens da fábrica, as maquinárias. Mais um dado aí. Apareceu pena de morte na história. Num dos primeiros crimes que apareceu pena de morte. Isso na história moderna, tá? Porque antigamente o pessoal matava a torto direito sem problema, né? Mas na modernidade foi a ideia de que não pode matar ninguém. Mas quando na Inglaterra, no novo Código Penal, no contexto da Revolução Industrial, apareceu pena de morte para aqueles que iam lá quebrar as fábricas para fazer manifesto. E não tinha pena de morte para o assassino, não tinha pena de morte para que abusava sexualmente das pessoas, mas tinha porque quebrava as fábricas. Professor Caio, então, para vocês verem... Professor, eles preservavam mais os bens materiais do que a própria vida, então eles não tinham os direitos da vida. Não, tinha. O direito à vida, liberdade e propriedade. Mas, professor, a pessoa não está tendo direito à vida se ela pode ser assassinada a qualquer momento sem ter um julgamento. Não, peraí, Luiz Paulo, eu estou falando da pena. Da pena máxima. A pena máxima, que é a pena de morte, nesse contexto, na Inglaterra, foi aplicada para aqueles que quebravam máquinas, mas não tinha sido aplicado para os que matavam e tal. Esses outros, o que acontecia? Eles iam presos, tinha as penas para todos eles. Eu estou falando de pena máxima, uma pena maior que as outras. E foi, então, vinculada à propriedade. Então, para a gente verificar o contexto que tem, né, o contexto que está por aqui. E esse contexto é o que os burgueses querem, que o Estado, olha só, o Estado, ele coloca todos os seus integrantes sob vigência de uma lei. Qual lei? A lei de permitir que os burgueses, eles se estabelecem, né? E esses burgueses, olha só, eles baseados numa ideia de igualdade, ou seja, todos somos iguais. Se eu sou rico ou você é pobre, é problema seu, porque nós somos iguais. Por acaso eu sou mais inteligente que você é burro, então problema seu. A igualdade está aqui, entre nós. E eu sou rico, você é pobre. Né? E eu quero continuar sendo rico. Você, se você for rico, problema seu também. Mas eu quero continuar sendo rico. Né? E aí eu vou atrás do governo, olha só, vou atrás do governo para me estabelecer novos governos. Governos com participação da burguesia. E esses governos que ficam tentando ajudar pobre, o que eu vou fazer? Eu, burguês, eu vou vetar a participação dos populares. Vetar é proibir, cortar, entendeu? E vai deixar a participação de quem? Daqueles que têm a propriedade. Essa é uma situaçãozinha. Ou seja, os mais ricos, professor. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. E se um rico ele tiver um filho e o filho dele for burro? O filho dele não vai ter conquistado aquilo lá porque ele é inteligente, ele vai ser burro. Ele só vai ter herdado do pai dele. Mas esse é a primeira pergunta, é o primeiro argumento contrário a essa tese que você pode fazer mesmo, né? Quantos e quantos aí? Todo jeito ele vai ser herdeiro. Vai ser herdeiro, vai ter ali as coisas, e normalmente quando é rico mesmo, ele pode fazer tudo quanto é coisa errada e ele vai continuar sendo rico. Ele vai ficar pobre. O problema é se ele for burro o suficiente para perder todo o dinheiro. Pois é. E na lei, se for pensar, isso é só teoria, tá, pessoal? Lá o Locke, que é o pai do liberalismo, né? Ele disse que a pessoa não tem direito, ela não tem direito de desfazer dos bens dela. Não tem direito de desfazer da vida dela. Então, ou seja, a propriedade privada é uma coisa que ela não pode dar de graça para ninguém. E aí, o que acontece? Até o Estado interfere nisso.
Até atualmente, sabia? Eu tive uma amiga, a mãe dela tinha um terreno, e essa mãe dela morava com um homem lá e tal, aí ela vivia lá de boa e tinha esse terreno. Aí queria dar o terreno para a filha dela. Foi lá no cartório para fazer a doação do terreno para a filha. Aí o pessoal do cartório, nós não podemos fazer esse documento aqui. Por quê? Porque esse terreno é a única propriedade da senhora. Se a senhora viesse aqui e falasse, está vendendo o terreno, beleza, a senhora vai pegar o dinheiro e fazer o que a senhora quiser. Agora, doar o terreno, a senhora não pode. Sabia? Então, tá vendo? É um princípio do liberalismo, de que a propriedade privada eu não posso simplesmente ir lá na igreja e dar tudo lá. Talvez na igreja até pode, né? Isso entrega, mas não no sentido de ir lá no cartório e fazer a declaração lá, o termo de doação, a gente é proibido de fazer isso. Entendeu? Não deve movimentar o A não ser que a computador. gente tenha outro, né, professor? Igual você falou Não, que ela só tinha um. Esse foi o motivo, né? Porque ela só tinha aquele bem, então ela tinha que podia vender, mas não podia simplesmente doar, porque era o único bem dela ali. Entendeu? Então são situações assim que acaba que essas aulas nossas não vão correndo, né? Não dá para ir correndo, porque os temas vão e vêm, né? E a gente tem que esclarecer e para a coisa ficar bem legalzinha aí. Nós chegamos já às 17h25. Nós vamos ter que parar nesse parágrafo. Sim, professor, só 3 aulas por semana, né? Acaba sendo um pouco... Não, e é curta, né? Mas uma coisa boa é que vocês participam, né? Vocês Professor falam, Caio. perguntam, Professor contribuem. Sim. Professor, me aguarde, porque agora a gente vai aprender, eu acho que é em gramática ou produção de texto, a debate. Aí eu vou ter muitos argumentos, professor, para debater. Mas você já tem, Luiz Paulo. Eu Já não tem, tenho cara. argumento. Você já tem Professor, muito. É isso, professor. Ele já tem. Quem que tem mais? O professor pensa, nossa aula do 8º ano, lá vai o Luiz Paulo me debater. Não, mas eu acho bom. Professor, Sim. o Luiz Paulo já tem muito e ainda quer mais. Aqui Aí, a Marisa colocou, né? Tiradentes, ele nunca casou, mas ele teve 2 filhos, né? É o que eu ia falar agora. Tá. Agora eu lembrei dessa história que você contou aqui, Marisa. Agora eu tô lembrando dessa questão aqui mesmo. Mas aí eles não tiveram muita... não foram famosos na história, né? Meninos, aí ó, no chat do Teams aqui, ó, coloquei a chamada agora, tá? Façam lá. E aí até a próxima. Professor, é o que eu ia falar agora. Antes de acontecer isso com Tiradentes, ele teve 2 filhos. Então ele teve descendentes. O nome dela aqui foi com a mulata Eugênia Joaquina da Silva. É Joaquina e o João. Mulata é uma negra, né? Filha de uma negra que não é tão negra assim, que ela tem um pai ou a mãe branco. E normalmente era escrava, com certeza. Professor. Então, tchau, professor. Até a próxima. Boa semana. Professor, Professor, já respondi. Tchau, com Deus. Até a próxima.